Tuano, tudo bem? Hoje a gente vai finalizar essa segunda etapa do nosso estudo semestral, encerrando os cumprimentos de sentença, falando sobre a última obrigação faltante, que foi a obrigação que tenha por prestação a entrega de coisa. Portanto, nós já falamos sobre o pagamento de quantia certa, fazer, não fazer, débitos alimentares, fazendários, e agora, portanto, encerrar esse capítulo tratando das execuções de obrigação de dar coisa certa. Algumas observações iniciais. Quando a gente fala, tanto quanto nós já falamos isso nas obrigações de fazer e não fazer, e agora de novo se repetindo as obrigações de entregar a coisa certa, é preciso a gente fazer uma análise sistemática de dois capítulos. Porque nós temos um capítulo de cumprimento de sentença especificamente de fazer e não fazer, e agora, de novo, um capítulo também que trata justamente das obrigações de entregar a coisa certa, e, portanto, nós estamos falando a partir do artigo 536, que é especificamente da execução de quantia de entrega de coisa certa, mas também a gente tem que lembrar a existência de um capítulo anterior que trata sobre a sentença. E esse capítulo que trata da sentença estabelece no artigo 498 algumas regras especificamente apontadas para esse tipo de sentença que condena alguém a entregar coisa certa. O artigo 498, portanto, ele dá uma determinação para o juiz, dizendo o seguinte: na ação que tenha por objeto a entrega de coisa, o juiz, ao conceder a tutela específica, fixará o prazo para o cumprimento da obrigação. Portanto, é uma orientação para o juiz que vai condenar alguém. Portanto, numa ação que tenha por objeto a entrega de coisa certa, portanto, a pretensão do autor seja que o réu entregue uma coisa determinada, o juiz precisa, quando defere o pleito, portanto, quando julga procedente a ação, ele deve condenar a parte a entregar especificamente a própria coisa devida, ou seja, a tutela específica, e garantir, portanto, um prazo para que esse cumprimento se dê. Portanto, dentro desse prazo, se estabelece o dever que a parte condenada tem de entregar. Nesse mesmo prazo, evidentemente, pode ela eventualmente exercer algum tipo de impugnação, apresentar alguma razão que justifique a não entrega ou que demonstre um erro na indicação da coisa, alguma coisa que tenha alguma defesa que ela tenha quanto a esta pretensão agora já de um título líquido e certo. Portanto, a gente continua falando aqui de tutela específica, que é a própria entrega da coisa, mas esse capítulo que trata ainda de sentença, ele determina a possibilidade de que esta obrigação seja convertida em perdas e danos. Portanto, a tutela específica não sendo possível, se inviabilizando, a parte credora pode pretender converter a obrigação de entregar em obrigação de pagar. Então, essa é uma observação importante que a gente não pode estudar. Obrigação de fazer e não fazer. Obrigação de entregar, sem que a gente também lembre desse capítulo de sentença que dá algumas orientações ao juiz que condena nas ações que tenham por objeto essas prestações. Outra coisa, há outras ações específicas que tratam também da entrega de coisa certa. Por exemplo, a ação de despejo é uma ação que, por fim, determina a devolução de um bem. A ação de reintegração de posse, os procedimentos de alienação fiduciária. Portanto, a gente não está falando aqui dessas ações especiais que tratam de temas ou de espécies próprias de obrigação de entregar a coisa certa. A gente está falando de ações genéricas que tenham por objeto a entrega de coisa certa. E aí então se desenvolverá desse jeito que estabelece a partir do artigo 536, tá bom? Então, essas observações iniciais são importantes para a gente poder avançar no tema. O que se tem, portanto, é que a sentença condena a parte a entregar a coisa, o juiz fixa um prazo para que essa coisa seja entregue, e nada impede que o juiz, já nessa decisão, imponha uma multa no caso de descumprimento desse prazo. Portanto, é possível já haver, além da condenação, aqueles meios alternativos de busca da solução. Então, o juiz pode impor o prazo, estabelecer uma multa, e essa multa se iniciará a partir do momento em que o prazo de cumprimento se esgote, e ela manter-se-á
até que sobrevenha o pedido do credor de converter a obrigação de entregar em obrigação de pagar perdas e danos. Nessa oportunidade, portanto, em que a obrigação deixa de ser entrega de coisa certa, pela vontade do credor, e passa pela vontade do credor em face da impossibilidade ou pelo desinteresse econômico no cumprimento, portanto, se converte em obrigação de pagar, a multa estabelecida cessa e, portanto, agora a gente apura as perdas e danos e a obrigação se converte em obrigação de pagar este valor estabelecido nas perdas e danos. Portanto, a multa cessa no instante da conversão e, a partir desse instante, a gente apura a responsabilidade pelas perdas e danos impostas ao devedor. Tá ok? Então, é de fato uma obrigação muito singela, muito tranquila, sem maiores problemas. Tá bom, gente? Um abraço.